Fala aí, pessoal. Aloysio aqui falando com vocês do canal da Topografia de Milhões e hoje nós vamos falar de um assunto que é bem polêmico, não só na área da topografia, mas na área da engenharia em geral, né? Só na área da engenharia, né? Na área de todo mundo que presta algum tipo de serviço, que é basicamente a precificação, o quanto cobrar pelo seu serviço. E antes, né, eu vou no final de tudo aqui, né, até para já adiantar aqui e você talvez não perder tempo assistindo esse vídeo aqui, eu não vou estar passando uma receita mágica, uma fórmula de bolo, onde você vai falar assim, eu vou cobrar exatamente dessa forma para eu chegar aqui nesse orçamento. Ou então, eu vou cobrar tantos reais por metro quadrado para fazer um projeto de um prédio. Ou eu vou cobrar tantos reais por lote para fazer um projeto de loteamento. Eu não vou passar isso daqui no vídeo, já vou adiantar para vocês. Eu vou deixar depois aí, né, no decorrer desse vídeo, é, uma, um jeito para você estar estimando o orçamento, você estar estimando o seu custo para fazer um determinado serviço, você ver se aquilo ali está pelo menos pagando as suas despesas. Isso aí eu vou estar passando para vocês. E no decorrer do vídeo, vou estar trazendo também uma reflexão a respeito de orçamentos aqui, beleza? Então, para a gente estar começando, né? Primeira coisa, o que eu quero estar passando aqui, o que eu quero estar falando com vocês? Olha só, a respeito de orçamento, o que a gente deve cobrar por um serviço em específico? Olha só, tem muita gente na internet que fala que a gente tem que cobrar por metro quadrado. Você vai fazer um projeto de uma casa, você tem que cobrar por metro quadrado. Você vai fazer um projeto de um prédio, você tem que cobrar por metro quadrado. Você vai fazer um projeto de um loteamento, você tem que cobrar por número de lotes. Só que isso daí, cobrar dessa forma, você concorda comigo que vamos dizer assim, é bem complicado? Por que isso daí é bem complicado? Porque imagina o seguinte, você está fazendo um projeto de um prédio. Se você vai fazer um prédio onde vão ser 4 apartamentos, vamos imaginar assim, um prédio mesmo padrão, beleza? Você está fazendo um prédio que tem 4 apartamentos, 2 de frente e 2 de fundos. Isso daí vai te dar um determinado trabalho para você estar fazendo esse projeto do prédio. Agora, se você vai fazer um projeto, o tamanho ali da área do lote onde você vai estar fazendo o prédio é a mesma coisa, não muda. Só que agora, ao invés de 4 apartamentos, você vai colocar talvez 6 apartamentos. Você vai fazer apartamentos um pouco menores ali, só que você vai encaixar 6 apartamentos ali dentro. Eu não tenho experiência na área da construção civil, nem de projeto residencial, eu nunca fiz, mas eu imagino que talvez vai dar um pouco mais de trabalho, porque agora eu vou ter mais variáveis. Eu vou precisar de, por exemplo, entender ali em questão de janela, a área de claridade, um apartamento onde ele está colado com o outro, como é que vai ficar ali talvez a entrada, o acesso. Então, assim, eu imagino que fazer um projeto de um prédio onde eu coloco 4 apartamentos por andar, deve ser mais tranquilo do que um projeto de um prédio onde eu coloco 6 apartamentos por andar. Imagino que de 6 apartamentos por andar vai me dar um pouco mais de trabalho. Só que a minha área construída, ela não mudou. Então, se a minha área construída ela não mudou, como é que eu vou fazer a cobrança por metro quadrado desse prédio? Eu vou pegar e vou falar assim, eu vou cobrar, sei lá, R$ 10 por metro quadrado. Por que você vai fazer essa cobrança em um projeto que tem 4 apartamentos por andar e um outro projeto que tem 6 apartamentos por andar, sendo que talvez o projeto que tem 6 apartamentos por andar vai te dar mais trabalho do que um que tem 4? Trazendo essa lógica para, por exemplo, projetos de loteamento, você fala, eu vou cobrar por lote. Então, eu vou cobrar no meu projeto urbanístico por lote, o meu projeto geométrico de terraplanagem, de drenagem, vou cobrar por lote. Como é que você vai trazer essa aplicação por lote, sendo que, por exemplo, se o cliente te pede um projeto com, sei lá, lote com 10 de frente, aí você vai lá e vai fazer um projeto para ele, deu 200 lotes naquele loteamento. Aí o cliente vira e fala, não, agora eu não quero mais um projeto com 10 de frente, porque eu vi que o mercado não vai aceitar muito bem, eu quero um projeto com 12 metros de frente. Então quer dizer que a quantidade de lotes diminuiu.
Só que a quantidade de trabalho que você vai ter não diminuiu absolutamente nada. Por quê? Porque todas as ruas, elas já estão definidas, elas vão ser iguais. Então, o que você vai ter que fazer em questão de projeto de geometria, em questão de projeto, assim, o número de interseções que você vai ter que estar calculando ali, vai ter que estar dimensionando, vai ter que tudo que você vai estar fazendo, não mudou. O projeto da rede de drenagem, por exemplo, ele não mudou. O tamanho da sua área de captação, ela não foi alterada, nada foi alterado. Só que a quantidade de lotes ela diminuiu. Então, como é que você vai cobrar menos num projeto que você vai ter o mesmo trabalho? Então a gente já começa a entender que se você cobra por uma medida em específica, pode ser que talvez em um serviço você ganhe muito dinheiro, pode ser que em outro serviço você perca dinheiro, pode ser que em algum serviço você empata, e no final você não sabe onde que você está ganhando dinheiro e nem onde é que você está perdendo dinheiro. Então você fica sem saber, né? Onde que você está ganhando dinheiro, onde você está perdendo dinheiro, e você fica sem como é que eu posso falar? Um local para você ter uma tomada de decisão ali do que você vai ter que ir fazendo ou não, qual serviço você vai estar pegando ou não, entendeu? Então, pensando até agora também na área da topografia, né? Talvez você está aqui dentro por causa da topografia. Pensa comigo, a gente sabe que um levantamento topográfico hoje, você fazendo isso daí com o RTK, não é tão demorado. Então, assim, eu fazer um levantamento topográfico de uma área de 20 hectares, eu vou fazer em uma manhã, uma área de 20 hectares, todinha aberta, sem problema, que não vai estar dentro de mata, nem nada do tipo. Já teve aí a área de 18 hectares que eu medi em 2 horas. Então, você está fazendo um levantamento de uma área de 18 hectares que você vai fazer ela em 2 horas. Aí imagina que você vai fazer um processo de um georreferenciamento. Nessa área de 18 hectares, que você mediu ela em 2 horas, você tem 3 confrontantes, porque um confrontante é a estrada, por exemplo. Então você vai fazer em 2 horas o serviço de campo, você vai ter que lidar com 3 confrontantes, você vai ter um determinado trabalho. Agora, imagina que você vai medir uma área que tem 10 hectares, esses 10 hectares ela tem área de brejo, ela tem área de mata, tem um lugar onde tem lá, sei lá, um monte de confrontantes, tem uns 5 confrontantes ali em um trecho da divisa só. Então, assim, no total, vamos supor que você vai ter uns 10 confrontantes na área, de 10 hectares. Estou exagerando aqui para ficar bem claro. Você concorda comigo que você vai ter muito mais trabalho para medir essa área do que para medir uma área, essa outra situação inicial? Por que eu estou falando isso? Porque se você vai cobrar somente pelo tamanho da área, você concorda comigo que se você cobrar exatamente uma fórmula mágica, né? Que é a fórmula que a galera da topografia gosta, né? Que é a raiz quadrada da área vezes o salário mínimo, raiz quadrada da área em hectares vezes o salário mínimo. Você vai cobrar desse jeito, talvez em um serviço você vai cobrar muito caro, e não vai fechar o serviço, porque talvez o seu concorrente cobrou mais barato e dava, de fato, para cobrar mais barato. Ou vai ter um outro caso onde você vai cobrar barato e vai fechar o serviço porque você cobrou barato e, no geral, os concorrentes cobraram um pouco mais caro ali. Só que aí você pegou aquele serviço barato e vai ser um serviço que vai te dar um trabalhão danado e você não vai conseguir ganhar dinheiro para estar fazendo aquilo ali. Então, o serviço em si é muito complicado da gente estar cobrando ele simplesmente por uma única medida desse jeito, beleza? Essa daqui era a primeira coisa que eu queria estar falando com vocês aqui nesse vídeo. A segunda coisa agora é o quê? Você concorda comigo que assim, qual que é o fator, assim, dentro da minha opinião, né? Qual que é o fator principal na hora de você estar fazendo o cálculo de um orçamento? O fator principal, quando você está fazendo o cálculo de um orçamento, ele vai ser o quê? Qual que é a autoridade que você tem e o quão difícil é resolver aquele problema ali. Por que eu estou falando isso? Porque por que tem, por exemplo, arquitetos mega consolidados no mercado, onde você procura eles ali para fazer um projeto de uma casa e eles vão te cobrar ali 30, 40 mil reais para fazer um projeto de uma casa,
E dependendo, muitas vezes, nem é esse arquiteto que vai estar fazendo o projeto, ele tem ali uma equipe que trabalha com ele, tem estagiários que trabalham ali com ele, e vão ser essas pessoas que no final vão estar fazendo o projeto, só que o nome dele, né, é o nome dele que está indo em cima daquele projeto ali, então isso daí acaba dando um peso grande naquilo ali. E aí você vê, por exemplo, arquitetos que cobram aí 30, 40, 50 mil reais para fazer um projeto, e fecha o projeto, enquanto você tem talvez arquitetos, outros arquitetos que vão estar cobrando aí 5 mil, 10 mil para fazer um projeto e não vai fechar o projeto ainda. O mesmo cliente, ele vai procurar um primeiro arquiteto lá que o cara cobrou 50 mil e vai pagar para ele. Aí ele vai procurar um segundo arquiteto que vai cobrar 10 mil e não fecha com ele. Por que disso daí? Por causa da autoridade que a pessoa tem ali naquele meio. Onde que eu quero chegar com isso daí? Não adianta você querer se espelhar no preço do seu concorrente. Por quê? Para você conseguir fechar um projeto, ele vai depender muito de, eu considero assim, de duas coisas. A primeira é a autoridade que você tem, se você já é ou não referência naquele meio ali e é conhecido como referência, não adianta você saber resolver o problema. As pessoas precisam saber que você sabe resolver aquele problema, porque senão você não é uma autoridade. A autoridade não é conhecer o assunto, não é saber o assunto. A autoridade é as pessoas reconhecerem que você entende daquele assunto. Aí sim você é uma autoridade naquele meio ali. Por que eu estou falando isso? Porque, vou dar um exemplo agora, trazendo para a área da topografia. Tem uma empresa muito grande, não vou citar nomes, né, mas tem uma empresa muito grande aqui na minha cidade, e essa empresa ela tem algumas fazendas na região. E já teve aqui uma fazenda dessa empresa que ela contratou um serviço de georreferenciamento, ela contratou uma empresa de São Paulo para fazer esse georreferenciamento para eles, e essa empresa de São Paulo cobrou mais de 50 mil reais para fazer o georreferenciamento. Seria um orçamento que eu aqui dentro da minha cidade, dentro da minha realidade, ficaria uns 20 mil mais ou menos para estar fazendo aquele serviço ali. Eles nem chegaram a procurar a gente aqui para estar fazendo esse serviço, procuraram essa empresa aí, não sei nem como que eles conheceram essa empresa lá de São Paulo, mas os caras cobraram lá mais de 50 mil reais para estar fazendo esse serviço. E por que eu sei disso tudo? Porque eu tenho uma amiga que trabalha dentro dessa empresa e ela já comentou isso daí comigo. O que essa empresa de São Paulo fez? Obviamente, não era viável para eles sair, deslocar de São Paulo até aqui na minha cidade para estar fazendo o levantamento topográfico, pegando dados de confrontantes. Então, eles terceirizaram esse serviço para uma outra empresa aqui da cidade. Estou contando isso daqui porque eu conheço o caso, eu sei que essa outra empresa daqui da cidade enrolou eles, não entregou, foi uma bagunça danada. Mas, enfim, onde que eu quero chegar? Por que essa empresa lá de São Paulo, ela consegue cobrar aí 50 mil reais para fazer um serviço que a gente aqui cobraria uns 20 e eu acho que ainda estaria bem pago. O cara lá de São Paulo cobrou 50 e fechou o serviço com essa empresa da nossa cidade aqui. E conseguiu fazer isso daí porque ele já tem autoridade para isso, entendeu? Essa empresa daqui da cidade, ela contratou ele pagando caro, sabendo que ele iria resolver o problema deles lá, entendeu? Então, se eu pegar e falar assim, nossa, então assim, um serviço desse daqui custa 50 mil reais, vou começar a cobrar 50 mil reais, eu não vou fechar nenhum serviço desse aqui na região. Por quê? Tem que analisar mercado, tem que analisar o preço, eu tenho que analisar quem é o meu cliente, eu tenho que analisar se o meu cliente ele de fato vai confiar em mim para ele fechar o serviço comigo. São muitos fatores que entram, são muitos fatores que são levados em consideração nisso daí. Não adianta você pegar e olhar e falar assim, ah, meu concorrente ele está cobrando aqui 50 mil reais, então eu vou cobrar 50 mil. Não vai fechar. Por quê? Porque o seu concorrente ele já tem um histórico, o seu concorrente ele já está consolidado, o seu concorrente ele tem um tamanho já para isso daí, o seu concorrente talvez ele tenha uma equipe, ele tem uma estrutura enorme para custear que se ele cobrasse o mesmo valor que você está cobrando, talvez nem pagaria as despesas dele, entendeu? Então, não adianta a gente falar assim, ah, quanto que é esse serviço aqui?
eu recebo esse tipo de mensagem com muita frequência no Instagram, pessoal pegando e falando assim, Aloysio, quanto cobrar para fazer esse serviço aqui? Não adianta eu pegar e falar o preço, porque eu estou dentro de uma realidade. Assim, um exemplo para ficar até bem claro, por exemplo, esses dias para trás eu peguei e tive que fazer algumas viagens aí para visita técnica, né, em usinas solares. E eu rodei muito a região ali do Nordeste brasileiro. E eu rodei lá em algumas cidades onde o pessoal estava me falando que lote na cidade custa R$ 5.000, R$ 6.000. Aí tinha uma outra cidade ali próxima, ali, assim, umas 4 horas de distância, né, que era onde eu ia fazer a minha uma outra visita, e o pessoal pegou e falou comigo: não, lote lá é caro, lote lá custa R$ 60.000. Isso daí para o pessoal lá é um lote caro. Aqui na minha região, um lote ruim ele vai custar aí uns R$ 150.000, gente. Então, assim, olha a diferença de preço de um mercado para outro, tá entendendo? Dependendo, você mora num lugar que com R$ 1.000 uma pessoa consegue viver. Não sei, não conheço a realidade, mas assim, para um lote custar tão barato, eu imagino que o custo de vida não seja tão caro também. Mas aí talvez você está num lugar onde com pouca renda a pessoa consegue sobreviver. É diferente de uma pessoa que talvez está lá em São Paulo, onde ela vai pagar ali num barraquinho, ali numa kitnet, ela vai pagar ali uns R$ 2.000, R$ 3.000 de aluguel. Então, a gente tem que analisar isso daí em consideração. Por quê? Porque o custo de um serviço em São Paulo vai ser diferente do custo de um serviço em Minas Gerais, no interior de Minas, no Nordeste brasileiro. Isso tudo vai variar demais da conta. E no final disso tudo, o que você tem que entender é que o que você cobra do seu cliente, no mínimo, tem que pagar as suas despesas. É muita gente que trabalha e não faz ideia de que está pagando para trabalhar, porque não tem noção nenhuma dos custos que ela tem, que essa pessoa tem, entendeu? Então, assim, qual que é a minha recomendação? E é o que nós vamos estar fazendo daqui para frente agora nesse vídeo. Qual que é a minha recomendação? Minha recomendação é que você tenha pelo menos uma planilha, você saiba pelo menos o quanto cobrar para estar pagando pelos seus serviços. E à medida que você vai trabalhando, à medida que você vai se consolidando no mercado, à medida que você vai crescendo e vai se especializando e se tornando referência e autoridade na área, com o tempo, você vai começar a entender o seguinte: olha só, poxa, eu peguei esse serviço aqui e hoje eu cobrei R$ 5.000 para fazer esse serviço aqui. Aí você vai pegar e vai fazer o serviço. Aí daqui um mês vai aparecer um serviço exatamente igual àquele primeiro serviço que você fez e você cobrou 5.000. E aí você vai falar: não, peraí, eu cobrei 5.000 e deu mais trabalho do que eu estava imaginando. Eu não vou fazer isso aqui agora por 5, agora eu vou fazer por 6. E você vai começar a balizar o seu preço até o ponto que você vai entender o seguinte: poxa, agora eu estou cobrando aqui 6.000, estou cobrando 7.000, ainda estou fechando o serviço. Poxa, eu comecei a cobrar 10.000 aqui agora e já não estou fechando serviço nenhum mais. Por quê? Porque tem concorrentes meus aqui na região que estão cobrando 3, 4 e está pegando todos os serviços. Só que você está vendo, você já passou os orçamentos, você já sabe que não dá para trabalhar dentro daquele valor, porque senão você não vai estar ganhando dinheiro nenhum. Então você começa a balizar o quanto você vai estar cobrando para estar fazendo cada serviço, entendeu? Então agora, para a gente chegar na segunda parte aqui desse vídeo, para a gente chegar agora na segunda parte aqui desse vídeo, eu vou estar passando para vocês algo que, assim, que é básico e que você deveria estar fazendo isso daí para calcular o mínimo que você deveria estar cobrando nos seus serviços e que poucas pessoas fazem. E o que é isso daí? Olha só. Muitas vezes a gente escuta, né, o pessoal falando: ah, você tem que. Quanto cobrar por esse serviço? Ah, cobra pela hora técnica, né? Quanto que é a minha hora técnica? Ah, você vai ter que fazer os seus custos fixos, os seus custos variáveis, imposto, margem de lucro, e aí você vai saber o quanto cobrar. E como que é isso daí? Como é que isso daí funciona? Vamos lá, olha só. Primeira coisa, vamos supor que você quer receber o seu salário aí, né, da sua operação, para você estar trabalhando, você quer receber o seu salário aí de R$ 5.000, vamos supor. E aí você fala:
Ah, então beleza, eu vou pegar e vou fazer um levantamento topográfico aqui então. E aí, nesse levantamento topográfico, eu vou considerar que eu vou fazer ele em 4 horas, porque é muito rápido, o negócio é aqui do lado da minha cidade, então eu vou botar aqui 4 horas. Então quer dizer que quanto que eu vou cobrar nesse levantamento? Ah, é 5.000 dividido por 4 vai dar 1.250. É isso aqui que você vai estar fazendo? Não, não é bem assim que você vai estar fazendo isso daqui, não. Por quê? Porque isso daqui, você dividiu o quê? Os 5.000 reais por 4 horas de serviço e chegou no valor de 1.250. Não é desse jeito que você vai calcular o seu orçamento. Aí você pega e fala assim, ah, então se eu estiver calculando, então cobrando 5.000 reais, e desses 5.000 reais eu trabalho aqui, vamos 40 horas por semana, né? Então daria 160 horas por mês. Então quer dizer que se eu dividir 5.000 dividido por 160, vai dar 31,25. Como eu vou estar trabalhando aqui 4 horas, eu tenho que pegar e multiplicar 4 vezes o valor da hora, dá 125 reais. Aí você vai cobrar 125 reais para fazer um serviço? Não é desse jeito também que funciona. Então, você fala, ah, não, mas aí 4 horas é muito pouco. Eu vou colocar aqui 8 horas de serviço, então, e meu salário vai ser 10.000 reais. Aí você vai cobrar 500 reais para ir lá e fazer aquele serviço? Não é desse jeito que funciona, não é dessa forma que a gente faz os cálculos de orçamento, de precificação, beleza? Primeira coisa que a gente tem que entender. Primeira coisa, vamos lá, olha só. Quais são os seus custos fixos? O que são os custos fixos? Né? Que a gente escuta aquela história, né? A gente está falando, ah, você tem que pegar os seus custos fixos, os seus custos variáveis e analisar ali quantas horas vai estar gastando para estar fazendo aquele serviço e assim você chegar na sua precificação. O que você vai ter que analisar aqui? Olha só. Quais são os seus custos fixos? Ó, custos assim que praticamente todo mundo vai ter. Um aluguel, o meu aqui, por exemplo, eu pago aqui de aluguel, condomínio e IPTU, paga até um pouquinho mais de 2.000 reais aqui, mas vamos considerar que 2.000 reais. Você vai precisar de pagar uma internet. A minha internet aqui é 100 reais. Além da internet, você vai ter que pagar uma conta de luz. A minha conta de luz aqui, vamos botar aqui assim, ó, luz. A minha conta de luz aqui, ela vem uns 200 reais por mês aí. Ela vem até mais, né? Uns 250, 300 reais, dependendo aí da quantidade que o ar-condicionado fica ligado. Mas fica aí nessa média aí. Você vai ter que pagar, talvez, água. Aqui eu não pago água, mas a gente paga condomínio, né? Então, assim, o aluguel, condomínio e IPTU já está tudo incluso aqui. Você tem telefone, aqui a gente tem o celular da empresa, é um plano aí que a gente paga 50 reais por mês aí no celular da empresa. Você paga uma faxineira, talvez, botar aqui assim, ó, limpeza do escritório, a gente paga aqui 200 reais por mês aqui para a faxineira vir aqui e limpar o escritório. Você compra material de limpeza, botar aqui assim, ó, material limpeza. Você compra isso daqui, quanto que você gasta por mês de material de limpeza? Sei lá, vamos botar 100 reais por mês aqui de material de limpeza? Você gasta por aqui, talvez, mais ou menos? Você paga contabilidade? A gente paga aqui uma contabilidade. Ó, contabilidade. Quanto que é uma contabilidade aí? Uns 400 reais, mais ou menos? Não sei aí, deixa aí nos comentários aí quanto que vocês pagam de contabilidade aí no escritório de vocês aí. Só nisso daqui, ó, vamos ver quanto é que isso daqui já está dando aqui de custos fixos já, ó. Tipo assim, se eu pegar e somar isso aqui tudo, ó. Cadê? Por que será que não está dando? Ah, até porque faltou soma, né? Vamos somar isso daqui tudo, ó. Tá dando aqui 3.050 reais já, tá vendo? Então, assim, o que você tem que entender como sendo custo fixo? O custo fixo é um custo que você está tendo independente de você estar trabalhando ou não. Ou seja, por mais que não entre nenhum serviço no mês, não pinga nenhum serviço para mim, eu vou ter que pagar aluguel, vou ter que pagar a internet, vou ter que pagar a conta de luz, vou ter que pagar o celular, vou ter que pagar a limpeza, vou ter que pagar material de limpeza, vou ter que pagar a contabilidade.
E aí começam a entrar custos fixos mensais aqui que a pessoa não enxerga. Como, por exemplo, eu preciso de pagar o CREA. Quanto que é o CREA? CREA eu acho que estão uns R$ 650 por ano. Então, 650 dividido para 12. Ou seja, R$ 55, R$ 54 por mês eu tenho que pagar de CREA. Eu já tenho que contabilizar isso daqui já. Muitas vezes a pessoa não contabiliza isso daqui. Um negócio que todo mundo esquece completamente que tem que pagar. Esquece completamente que tem que pagar, de colocar isso aqui nos orçamentos, que é o quê? Depreciação dos equipamentos. Por exemplo, eu tenho um computador. Computador. Quanto que você pagou nesse computador? Depende, né? Se for um computador aí só de para abrir o Word, Excel, aí pode ser um computador barato aí de 3 mil, 4 mil reais. Agora, se você trabalha com engenharia, com renderização, com mapeamento aéreo, talvez você vai precisar de um computador um pouco mais caro. Quanto que é esse computador um pouco mais caro? Vamos colocar aqui uns 10 mil reais de computador. Só que esse computador, eu não vou botar aqui 10 mil reais, porque senão meu custo fixo vai lá nas alturas, né? Esse computador, eu vou considerar que a cada, talvez, 3 anos, 4 anos, eu vou estar trocando ele. Então, se eu considerar que a cada 3 anos, talvez, eu vou estar trocando esse computador aqui, o que que eu vou fazer? Se eu colocar 10 mil dividido para 36 meses, quer dizer que por mês eu preciso de guardar R$ 277 para que daqui 3 anos eu tenha R$ 10 mil para eu comprar outro computador para estar trabalhando aqui. Um negócio que eu tenho aqui no escritório, por exemplo, o GPS que eu uso aqui no escritório, né? GNSS. Quando eu comprei o GPS a primeira vez, eu paguei, foram 36 vezes de 1889. Foi R$ 68 mil que eu paguei no GPS. Quando eu troquei ele, eu usei o GPS durante 3 anos, até um pouquinho mais, 3 anos e pouco, e aí depois eu fui, troquei ele por um outro aparelho, por um outro GPS. E na troca, a loja que trocou para mim, ele pegou o meu GPS pela metade do outro GPS. Quando eu comprei o outro GPS, o outro foi 60 mil, então ele pegou o meu GPS por 30 mil. Então quer dizer o quê? Que o GPS ele gasta 30 mil, 30 mil por ano. Foi 3 anos, 36 vezes. Então quer dizer que eu gasto R$ 833 de GPS por ano para eu me manter atualizado. E aí eu sei que daqui, por exemplo, daqui 3 anos, se eu juntar R$ 833 por ano, daqui 3 anos eu vou pegar e vou ter novo GPS. Para quê? Para eu me manter atualizado. Por que eu tenho que me manter atualizado? Isso aqui quer dizer que o GPS ele só trabalha, ele só dura 3 anos? Não é isso. Não quer dizer que o GPS só dura 3 anos. Só que, quando eu comprei o meu primeiro GPS, nem GPS com sensor de inclinação não tinha. Hoje em dia já tem. Quando eu comprei o meu segundo GPS, né, já tinha, eu comprei com ele. Aí agora já tem GPS que tem laser, tem GPS que tem câmera, tem GPS que tem um LiDAR, né, um slam em cima dele, que você consegue entrar em áreas, né, construídas, e o GPS ele não perde, né, a posição dele ali, porque ele vai estar se localizando através da nuvem de pontos que ele vai estar gerando, né? Então, todo ano está saindo atualização. E aí você não vai se atualizar, você vai ficar parado no mesmo GPS que você comprou daqui a 10 anos atrás, você vai continuar trabalhando com ele. Daqui a pouco seus concorrentes estão te engolindo porque vai estar entregando tudo muito mais rápido e melhor e você não vai ter dinheiro para trocar de aparelho. Então, uma despesa que ninguém analisa, ninguém olha, é isso aqui, ó. E aí vai ter gente também que vai estar falando o seguinte: não, mas aí eu coloco o custo do GPS aqui, eu faço o rateio dele, colocando a despesa dele, né, rateada pelo serviço. Então,
Ah, eu peguei um serviço que eu gastei ali 8 horas, eu vou pegar isso aqui e vou dividir para 8. Então quer dizer que aquele serviço vai pagar R$ 104 do meu GPS. Beleza. Isso, na verdade, não, né? Na verdade, eu tenho que dividir assim, pelo número de horas úteis, né? Ou seja, isso aqui dividido por 160, né? Que seriam 160 horas úteis por mês, e vou multiplicar isso aqui por 8 que eu vou estar fazendo esse serviço, vou estar usando durante um dia. Então, aquele serviço ali, ele vai pagar R$ 41 no meu GPS. Isso aqui daria certo se você estiver utilizando o seu GPS todos os dias do mês. Se tiver um dia do mês que você não está utilizando o seu GPS, isso aqui já não deu. Por quê? Porque já vai chegar no final do mês e você não vai ter os R$ 833 que você deveria ter guardado. Então, se você não faz dessa forma aqui, vai chegar no dia de você trocar o seu aparelho e você não vai ter o dinheiro que você precisa, entendeu? É, Estação total é a mesma coisa, entendeu? Tem gente que fala assim: ah, não, eu só vou colocar no orçamento o rateio da quantidade de horas daquele serviço ali. E não faz sentido isso. Não faz sentido. Por que não faz o menor sentido isso aí? Porque quando você vai trocar o seu aparelho, independente de você ter ou não o independente de você ter ou não usado aquele aparelho todos os dias durante 3 anos, ou você ter usado ele umas 2, 3 vezes por mês durante 3 anos, quando chegar na loja para trocar, o cara da loja vai pegar e vai falar: olha, é um aparelho com 3 anos de uso, hoje no mercado já tem coisa muito melhor. Ele vai pagar exatamente o mesmo tanto no seu GPS. A não ser que você vai chegar lá também com o GPS todo moído, todo esbagaçado, aí ele vai pagar é menos ainda. Agora, se você chegou lá com o GPS conservado, o valor que ele vai te pagar, independente de você ter utilizado ele todos os dias durante 3 anos, ou uma vez por mês a cada 3 anos, o valor que ele vai te pagar é a mesma coisa. Então, o que eu considero? GNSS, eu coloco aqui a despesa dele, estação total. Você vai, quanto que a gente gasta aí de estação total? Uma estação hoje aí custa uns R$ 15.000, uma estação nova. Considerar que você vai trocar ela a cada 3 anos, a cada 5 anos, talvez. Então, vou colocar aí, ó, 15 mil dividido por 60. Quer dizer que eu gasto por mês R$ 250 de estação total. Quanto que é um drone hoje em dia? O drone, se você comprar um drone bom aí, né, que é aquele Matrice 4E, ele tá, se eu não me engano, custando aí uns R$ 36.000. Se você botar aqui, ó, R$ 36.000 dividido para quantos meses que você vai usar o drone? Aí o drone já é até um pouco mais complicado, né? Por quê? Como o GPS é a estação, eles de fato duram bastante. O drone tem muito acidente. O drone, ele pode bater numa árvore, ele pode bater num pássaro lá em cima lá, ele pode inchar a bateria e ele despencar lá de cima e você perder o drone inteiro. Então o drone é um negócio que ele é mais complicado de você estar utilizando ele durante muito tempo. Então você pode colocar aí, talvez, a cada uns 3 anos também, a cada 36 meses. Então, o que você vai estar analisando aí? Que de drone, você vai estar custando aí R$ 1.000 por mês. Isso aqui tudo, gente. Quer dizer que você está, de fato, pagando, tirando todo mês do seu bolso aqui para pagar esses custos fixos aqui, você está pagando R$ 5.465? Não, não é que você está pagando isso aqui todo mês. Só que quando você for comprar um drone novo, em vez de você tirar 5 mil naquele mês, você vai tirar uns 36, 40 mil naquele mês, entendeu? Então você tem que ter esse dinheiro já, você tem que ter isso daqui já separado, organizado já, entendeu? É, Outra coisa que muita gente faz muita confusão. Você precisa de ter o seu salário do seu operacional e você precisa de ter o seu prolabore na empresa. Por quê? O que seria esse prolabore aqui, ó? Prolabore. O que seria isso daqui? Qual que é a diferença entre eu colocar isso daqui e eu receber só pelas minhas horas de trabalho? Você concorda comigo que quando você está trabalhando
independente também de você trabalhar ou não, de fazer projeto ou não, você vai ter como é que eu posso falar? O seu trabalho administrativo do escritório. O que, que é o trabalho administrativo? Você vai ter que fazer um orçamento, você vai ter que planilhar, você vai ter que pagar conta, você vai ter que emitir nota fiscal, você vai ter que. Alguma coisa dentro do seu escritório você vai ter que fazer além do seu trabalho operacional. Então, você tem que receber por essas horas também, separadas das suas horas de trabalho, a sua hora operacional. Então, por exemplo, se você fosse, pensa da seguinte forma, se você fosse pagar aqui talvez um administrativo aqui para o seu escritório, onde esse administrativo ele iria estar recebendo aí para estar fazendo lançamento de nota, orçamento, aprovação de orçamento, emissão de contas a pagar, receber, pagar a conta, fazer esse trabalho. Quanto que você iria estar pagando para uma pessoa para ela estar fazendo isso? Talvez uns 2.500, 3.000, quanto que ia estar pagando? Aí vocês vão pegar e vão colocar aí quanto vocês acham que é justo nisso daí. Então, olha só, com isso aqui a gente já está beirando R$ 8.000 aqui de custo fixo, tá vendo? Isso daqui eu não coloquei ainda. Eu tenho uma secretária aqui no meu escritório. Então você tem que colocar ela aqui, porque independente de você fazer ou não o serviço, você vai ter que pagar o salário dela. Então ela vai entrar aqui como custo fixo, entendeu? É... Imposto, você vai ter que pagar aí. É, Se você tiver no Simples Nacional, você vai estar pagando a DAS, que é a Declaração de Arrecadação Simplificada. Isso aí vai variar conforme o seu faturamento. Se você faturar muito, você vai pagar muito. Se você faturar pouco, você vai pagar pouco. Só que você vai ter impostos aí também, que é a DARF, o FGTS, você vai ter que pagar isso daí é fixo. Todo mês você vai estar pagando isso daí. Então, você pode, dependendo, até colocar aqui dentro também. Outra coisa que o pessoal não coloca, não considera, marketing. Você faz algum marketing para o seu escritório? O marketing é um custo fixo seu. Se você não coloca ele aqui dentro aqui, de onde que vai tirar o dinheiro para pagar ele? Então você tem que colocar o seu marketing aqui dentro. Então, por exemplo, você faz anúncio em rádio, você faz panfleto, você faz tráfego pago, você faz alguma coisa, você tem que colocar o seu marketing aqui dentro. Então vamos botar aqui, por exemplo, R$ 400 de marketing. É, Você se especializa, você contrata consultorias, você compra cursos para se especializar. Quanto que você gasta em média para você estar se especializando aí? Vamos botar aqui, ó, especialização. Quanto que você, eu compro um curso por ano aí para eu estar fazendo esse curso e me especializando aqui. Quanto que é uma média aí, talvez, de um curso hoje em dia? R$ 1.500, R$ 2.000? Vamos colocar aqui então, ó, R$ 1.500, ó, 1.500, botar aqui 1.500 dividido para 12, R$ 125 por mês aqui para você se capacitar. Porque se você não se capacitar, você vai ser engolido pelo mercado. A gente não pode ficar parado. Isso aqui, gente, tá vendo que são tudo assim, tudo custos que a gente nem imagina que a gente tem isso daqui. E muitas vezes a pessoa nem considera isso, nem coloca isso daqui nos orçamentos. É, software. O que você usa? Se você trabalha aí, por exemplo, com topografia, talvez você assine aí, tem softwares aí, não vou citando nomes aqui, mas tipo assim, tem softwares aí no mercado que custam aí a licença aí de R$ 1.800 anual. Tem software aí igual, por exemplo, o Civil 3D, que a licença dele anual é de, se eu não me engano, acho que R$ 13.000. Acho que está R$ 13.000. Então, se a gente colocasse aqui, por exemplo, o Civil 3D. Aqui nem só o Civil 3D, né? Esse aqui já seria praticamente o AEC Collection, né? Que são todos os programas lá, todos os softwares da Autodesk. Já estaria dando aí R$ 1.083 por mês que você estaria pagando aí de software. Considera colocar isso daqui. Talvez hoje você não pague isso daqui, mas eventualmente você crescendo, pode ser que você caia em uma fiscalização, e se você cair na fiscalização, a multa que você vai ter que pagar vai ser bem maior do que esse valor aqui. Então, já considera, já contabiliza isso daqui dentro dos seus orçamentos, beleza? Então, olha só,
Eu já estou vendo aqui que só de custo fixo eu tenho aqui R$ 9.573, trabalhando desse jeito que eu coloquei aqui, trabalhando sozinho, sem nenhum funcionário administrativo dentro do escritório. Então a gente já está chegando nesse custo fixo aqui e vocês estão vendo que não é nada absurdo demais. Pode ser que talvez você fale, não, eu drone aqui, eu não gasto R$ 1.000 por mês de drone, porque eu não tenho uma matriz 4E. Aí eu tenho aqui um Phantom 4 Pro, tem aquele, acho que Mavic 2R, alguma coisa assim, que ele é mais barato, ele custa aí, sei lá, uns R$ 8.000 só. Beleza, você pega e coloca aqui drone, R$ 222, tá vendo? Então, ó, seu custo fixo ele já está caindo aqui para R$ 8.800, beleza? Então agora, o que você vai fazer? Ah, quanto que eu vou cobrar aqui agora para estar fazendo um serviço aqui em específico? Qual serviço? Um levantamento topográfico. Vamos lá, olha só. Você trabalha por conta própria. Vamos imaginar que você trabalha por conta própria e que você quer que o seu salário, vamos botar aqui assim, ó, engenheiro, você quer, né, que o seu salário ele seja quantos reais você quer que o seu salário seja? Vamos supor que você quer aí quanto que é o piso da engenharia? O piso da engenharia, se eu não me engano, eu acho que é 8,5 salários. Acho que é isso mesmo, 8,5 vezes 1.621. O piso da engenharia é isso aqui. Ah, não, Aloysio, meu salário não é isso daqui tudo, não. Então, beleza, em vez de ser 8,5 salários, quanto vai ser o seu salário? Você pode pegar e falar, não, eu quero ganhar aqui R$ 5.000 por mês. Beleza, seu salário vai ser R$ 5.000 por mês. Só que, desses R$ 5.000 por mês, se você tivesse, por exemplo, pagando por um funcionário, você ia estar pagando férias, 13º, você ia estar pagando um monte de coisa para cima, em cima disso daqui ainda. Quanto que isso daqui iria estar custando? A gente pode colocar aqui assim, ó, salário, encargos, quanto que daria os encargos disso daqui? Você pode considerar aí uns 55% de encargos em cima desse valor aqui. Por quê? Porque aqui você vai ter que estar pagando férias, 13º, 1/3 de férias proporcional, você vai estar pagando aqui o FGTS do funcionário, tem o aviso prévio, né, a multa de 40% se você for mandar a pessoa embora. Então, assim, entram muitos custos aqui em cima. Então, quanto que é o valor total do custo do funcionário? Vai ser o salário mais os encargos. Então, se você paga R$ 5.000 de salário para o funcionário, ele vai estar te custando aí, vamos supor, 7.750 por mês, beleza? E agora, quantas horas que esse funcionário vai estar trabalhando? Esse funcionário trabalha 160 horas por mês para você. Por quê? Porque esses 160 horas por mês que ele trabalha é as 40 horas por semana, 40 horas vezes 4 dá 160, ele chegou aqui nos R$ 160, nos 160 horas por mês, beleza? Então, quanto que é o meu custo por hora? Custo por hora deste funcionário aqui. O custo por hora desse funcionário vai ser igual o valor que ele recebe, que ele te custa, dividido pelo número total de horas, que daria R$ 48. É o custo do funcionário para você. Agora, dessas 160 horas aqui que ele trabalha, será que ele é produtivo exatamente as 160 horas por mês? Não para nem um pouquinho, nem um minuto para ir num banheiro, para comer alguma coisa, para fazer um lanche, chegar um pouquinho atrasado, um dia que vai precisar de sair mais cedo, não tem nada disso. Ele trabalha 160 horas para você. Por quê? Porque talvez ele não vai estar trabalhando exatamente as 160 horas, talvez ele vai ter aí uns 10% de ociosidade. Então eu vou considerar o quê? Umas 144 horas aqui para eu saber quanto que é realmente o custo dele. O custo dele aqui nesse caso está dando então, ó, 53,82. Você está vendo? Agora, é, quanto que eu vou gastar para fazer um serviço que, por exemplo, eu vou estar demorando aí para fazer um levantamento de um lote? Aqui agora entra a seguinte questão, olha só. O levantamento em si, a parte de campo do levantamento topográfico do lote, ele é bem rápido. Talvez você vai fazer um lote ali, se for um lugar todinho aberto, você vai fazer o levantamento do lote ali em meia hora, 40 minutos.
Só que e o tempo para você ir do seu escritório até lá? O tempo que você colocou para estar fazendo para botar os aparelhos para carregar, o tempo que você demorou para montar o aparelho lá no campo, o tempo que você vai demorar para voltar para o seu escritório. Por mais que talvez um levantamento topográfico ele seja extremamente rápido, o, o, o serviço como um todo, você não vai fazer ele em 40 minutos. E além disso, a não ser que você pegue um outro serviço que seja extremamente rápido, que seja do lado desse primeiro serviço, talvez você não vai conseguir fazer um outro serviço na parte da manhã, entendeu? Então, por exemplo, apareceu aqui para mim um serviço para eu estar fazendo, que eu vou estar gastando aqui, vamos supor, um levantamento de um lote. Nesse levantamento do lote aí, você tem que analisar ainda, você tem que considerar o quê? Para eu estar fazendo esse serviço, eu vou precisar de conversar com o cliente, eu vou precisar de montar um orçamento para estar enviando para o cliente, eu vou precisar de conversar com esse cliente, certo? Então não é só meia hora. No final de tudo, você vai fazer um serviço, você vai apresentar o serviço para aquele cliente. Então você vai fazer um levantamento de um lote. E quanto é que você vai estar gastando em questão de horas realmente para fazer esse levantamento aqui do lote? Vamos considerar aqui então que no total você vai estar fazendo aqui umas 6 horas. Você vai estar gastando aqui umas 6 horas para estar fazendo o levantamento desse lote aqui, onde dessas 6 horas, vamos botar até 8 horas aqui, na verdade, porque dentro dessas 8 horas, a gente já está considerando o prazo para o cliente entrou em contato, você está conversando com o cliente, você foi lá na área, fez o levantamento, voltou para o escritório, processou os dados, entregou o serviço para o cliente, conversou com ele, explicou o serviço para ele. Então, assim, por mais que de parte operacional você realmente vai gastar ali só umas 4 horas, talvez, 2 horas em campo, mais 2 horas no escritório, você vai ter o prazinho ali do orçamento, você vai ter ali um prazinho de entregar o serviço para o cliente, explicar o serviço para aquele cliente, entendeu? Então vamos colocar aqui umas 8 horas para estar fazendo o serviço do lote. Não que você vai gastar, de novo, não que você vá gastar realmente 8 horas para estar fazendo aquele serviço. Mas aqui a gente está considerando todo o tempo que aquele serviço ele vai estar demandando aqui da sua hora técnica, entendeu? Então, se ele vai estar gastando 8 horas para estar fazendo esse serviço, o que eu já vejo? Olha só, é, eu vou até fazer o seguinte, ó, aqui eu vou pegar e vou escrever assim, ó, custo por hora de mão de obra. Por que aqui eu vou colocar custo por hora de mão de obra? Ó, custo por hora de mão de obra, porque nesse daqui eu vou fazer agora o custo por hora de despesas, que é o nosso custo por hora dos nossos custos fixos, que vão ser o quê? Vai ser igual ao meu custo fixo dividido pela quantidade de horas que eu tenho de trabalho por mês. Isso aqui, de novo, estou considerando que você está trabalhando sozinho, beleza? Você está trabalhando aqui sozinho. Aí, olha só, e assim, um detalhe, né? Aqui nessa questão de custos fixos aqui, eu nem coloquei, por exemplo, carro. Porque aqui, quando você vai colocar o carro, quando você coloca o carro aqui, ó, o que do carro você vai precisar? Você vai ter que pagar talvez um financiamento do carro, uma desvalorização do carro, gasolina vai no serviço, né? Mas você vai ter aqui um IPVA do carro, talvez você vai ter um seguro do carro. O que você vai estar pagando aqui de carro e quanto que esse carro vai estar te custando aqui por mês, entendeu? Você tem duas opções, né? Ou você pode colocar o carro como um custo fixo aqui dentro, ou você pode jogar ele como um custo variável naquele serviço ali, e você coloca ali tipo uns R$ 2 por quilômetro rodado, que dentro desses R$ 2 por quilômetro rodado, você já vai estar considerando já gasolina, pneu, depreciação, IPVA, seguros, já vai estar considerando essas coisas aí lá dentro, beleza? Então, olha só, o que a gente vai estar fazendo aqui, ó? Quanto que eu vou estar gastando para estar fazendo o meu levantamento do lote aqui? 8 horas, certo?
quanto que isso daqui vai estar me custando agora? Eu vou pegar e vou colocar aqui assim, ó, mão de obra. Mão de obra, eu vou gastar o quê? A minha mão de obra vai ser igual ao quê? As 8 horas daquele serviço vezes o meu custo de mão de obra, deu 430. Agora, o meu custo fixo de despesa, que é o quanto que esse serviço aqui ele precisa pagar das minhas despesas aqui do meu escritório, beleza? Vou fazer o quê? Vai ser a mesma coisa aqui, ó. Vou pegar e vou estar puxando, que vai ser a quantidade de horas vezes a minha quantidade de despesa. Então, ó, deu R$ 488 aqui. Você tá vendo, né? Então, o que mais que eu vou ter que colocar aqui agora? Eu vou precisar dos meus custos variáveis desse serviço aqui. O que vai entrar de custos variáveis desse serviço aqui? Os custos variáveis aqui, você vai precisar, talvez você vai colocar uma alimentação, já que você vai estar trabalhando aqui, talvez aí um dia inteiro, funcionário, ou que seja, vai trabalhar aí o dia inteiro, você vai botar aqui uma alimentação, tipo uns R$ 25, talvez. Você vai colocar aqui, sei lá, marco, você vai implantar um marco lá onde você vai instalar o seu aparelho. O marco hoje deve estar aí uns R$ 10, um marco, talvez. Você vai colocar, tipo assim, gasolina aqui, ó, deslocamento, que a gente não colocou o carro aqui dentro, né, dos custos fixos, então eu vou jogar ele aqui dentro. Você vai estar, talvez, ó, esse serviço, ele fica o quê? Ele fica aí a uns 10 quilômetros, 15 quilômetros, talvez, da sua sede aí, da sua base. Então, uns 30 quilômetros para ir e voltar. 30 vezes R$ 2 por quilômetro, daria aí uns R$ 60 do deslocamento. Você vai precisar de levar um ajudante com você? Ou você vai fazer isso aí só com RTK e não vai precisar de ajudante? Se precisar de ajudante, beleza. Então, assim, tem que alimentação, marco, deslocamento. Vou deixar só isso daqui mesmo. Então, beleza. Ó. Eu já sei que o variável do meu serviço, ele é igual ao quê? O variável do meu serviço vai ser igual a esse aqui, ó, mais R$ 95. Então, aqui, quanto que eu já tenho já? Olha só, quanto que o meu serviço ele já está me custando já? R$ 1.014. Desses R$ 1.014 aqui, eu estou simplesmente pagando mão de obra, pagando despesa e pagando o custo variável, beleza? Ah, aqui, ó, faltou uma RT, né? Eu não vou nem botar RT, não, que a RT tem vezes a gente manda para o cliente pagar, ele paga lá, então eu não vou acrescentar aqui, não. Aqui eu já tenho R$ 1.014, certo? Desses R$ 1.014 agora, eu tenho que trabalhar com uma margem de lucro. Por quê? Porque isso daqui eu estou pagando as despesas de mão de obra, ou seja, eu estou pagando o meu salário, eu estou pagando a despesa do escritório e eu estou pagando o custo variável daquele serviço ali. Deu R$ 1.014. Mas e a minha despesa? E o meu lucro nisso daqui? Porque o meu escritório não vai crescer, não? Porque se você ficar cobrando só isso daqui num serviço, num levantamento de um lote, seu escritório não vai crescer nunca. Você precisa de ter lucro para você crescer o seu escritório. Quanto de lucro eu quero trabalhar com isso daqui? Aqui no escritório, a gente trabalha aí na média aí, né, de 25% a 30% de lucro em cima do serviço. Então, o que isso daí quer dizer? Se eu quero 30% de lucro aqui em cima, eu vou pegar e vou dividir isso daqui por 0,7, que vai chegar aonde? Vai chegar aqui no 1.448,88. Ou seja, eu preciso de cobrar 1.450 para eu pagar a minha mão de obra, pagar a minha despesa, pagar a minha taxa variável e ter os 30% de lucro, que é o que eu estou querendo. Agora, eu preciso de pagar imposto aqui também. Se você está começando e seu faturamento é baixo, você está no Simples Nacional, você vai começar pagando aí 6% de imposto. Isso aí vai depender, à medida que o faturamento vai aumentando, vai mudando. Então, se eu jogar aqui mais 6% de imposto, eu vou fazer o quê? Igual isso aqui, dividido por 0,94, deu o quê? R$ 1.551. É o mínimo que eu deveria estar cobrando, né? Aqui eu vou botar, tipo assim, botar um subtotal, vou botar aqui com lucro e esse daqui com imposto. Eu preciso de cobrar R$ 1.541
para eu fazer um serviço que vai custear a minha mão de obra, a minha despesa, o meu custo variável, o meu subtotal lá, né, que é dar isso aqui, aí eu tenho meu lucro e meu imposto. E assim, ô Luiz, por que você dividiu isso daqui por, eu quero 6% de imposto. Por que eu dividi por 0,94 e não multipliquei por 1,06? Só para entender aqui, olha só. Se eu tiver um serviço de R$ 1.000 e vamos supor que eu vou pagar 10% de imposto. Se eu pegar e multiplicar isso daqui por 1,1, olha só, isso aqui vezes 1,1 vai dar 1.100, certo? Se eu passo para o cliente 1.100 e eu tenho que pagar 10% de imposto, quanto que é 10% de 1.100? Olha só, vezes 0,10. 10% de 1.100 é 110. Então, se eu pegar 1.100 menos o que eu vou pagar de imposto, vai dar 990. Eu quero ganhar R$ 1.000. Então, quer dizer que se eu sei que eu vou pagar 10% de imposto, eu não posso aumentar só 10%. Por quê? Porque se eu aumento 10% aqui, os 10% de 1.100 vai dar 110. 1.100 menos 110 dá 990. É por isso, tá vendo? Então, se eu sei que eu vou pagar 10% de imposto, o que eu vou fazer? Ao invés de eu multiplicar por 1,1, eu vou dividir por 0,9. Por quê? Porque aí agora eu sei que o valor vai ser 1.111,11 centavos, pagando 10% de imposto. Em cima desse valor aqui, eu vou pagar R$ 111,11 de imposto. E aí, 111,11, ou melhor, 1.111,11, menos os 111 aqui de imposto, eu sei que para mim vai sobrar os R$ 1.000 que eu quero. Então, basicamente, né, para fechar isso daqui, o que você tem que fazer é, eu quero uma margem de lucro de 30%, você não vai multiplicar por 1,3, você vai dividir por 0,7, beleza? E aqui agora, olha só, o que a gente tem? A gente tem que, para um serviço que você vai estar fazendo aqui, né, e vai estar cobrando aí umas 8 horas para estar fazendo esse serviço aqui, pelo menos, você vai precisar de cobrar aí do cliente, você vai precisar de cobrar pelo menos uns R$ 1.540 para estar pagando esta operação que você tem aqui, entendeu? Agora, você pega e entra no detalhe aqui, olha só. Você pegar e falar assim: agora minha empresa começou a crescer, e com a minha empresa crescendo, eu vou estar pagando, né, para o profissional estar fazendo a parte de campo, o serviço de campo, e eu vou ficar na parte administrativa da empresa. O seu salário, cuidando da parte administrativa da empresa, né, que é cuidando da visão da empresa, marketing, vendas, o seu salário vai ser R$ 2.500? Você vai querer ficar trabalhando para ganhar R$ 2.500? Talvez você não vai querer trabalhar para ganhar os R$ 2.500. Você trabalhando já na parte estratégica do negócio, você vai querer ganhar mais, certo? Se você aumentar o seu salário aqui para R$ 8.000, você está vendo que você pagando agora alguém para fazer o serviço para você, você pagando um salário de R$ 5.000 para aquela pessoa, para aquele funcionário seu, fazer aquele serviço para você lá, e você ganhando R$ 8.000 de prolabore para você cuidar da parte operacional, para você cuidar da parte de gestão, né? Marketing, venda, relacionamento com o cliente do seu negócio, você está vendo que o mesmo serviço que antes você teria que estar cobrando R$ 1.500 para estar ganhando dinheiro, agora você vai ter que estar cobrando R$ 2.000 para você ganhar dinheiro nesse mesmo serviço. É onde entra aquela questão do quanto cobrar, de como estar fazendo as coisas aqui dentro, entendeu? E aí talvez você fala assim, não, mas beleza, eu vou estar cobrando aqui, eu não quero meu Prolabore aqui agora de 8.000, não, vou manter ele mais baixo aqui, vou manter meu Prolabore aqui de 5.000 e eu vou continuar trabalhando agora
na parte do operacional também. Eu vou ter uma pessoa trabalhando comigo, que eu vou pagar ela R$ 5.000, e eu vou também trabalhar na parte operacional aqui do negócio. Eu vou receber R$ 5.000 do meu Prolabore para eu cuidar do marketing, venda, administrativo, financeiro do meu negócio, e eu vou. É isso daqui, você vai estar recebendo isso aqui fixo no mês, independente de trabalhar ou não, né? Assim, fazendo operação ou não, você vai estar ganhando esse valor aqui. E você vai estar trabalhando também, fazendo levantamento, fazendo projeto. Só que você talvez não vai estar trabalhando ali as 40 horas semanais na parte de projeto, entendeu? Então, o que normalmente eu coloco aqui? O que eu faço? Olha só, se eu tenho vamos falar assim, né, duas formas de entrar dinheiro no escritório. Como assim? Eu tenho um funcionário que eu pago ele 5.000 por mês aqui para ele trabalhar, e o trabalho dele bota dinheiro dentro do escritório, e eu tenho o meu trabalho, que o meu trabalho também bota dinheiro dentro do escritório. Então quer dizer que agora eu não tenho apenas as 144 horas mensais de botar dinheiro dentro do escritório. Se eu tenho agora duas pessoas fazendo trabalhos, que esses trabalhos botam dinheiro dentro do escritório, eu vou ter agora disponível 288 horas, 288 horas mensais para estar trabalhando e botando dinheiro dentro do escritório. E aí, com isso daqui, o seu custo fixo aqui, olha só, ele se manteve. Entretanto, aqui na verdade, deixa eu manter aqui ainda, né? Esse valor aqui, porque o custo por hora da mão de obra é o mesmo, só que os custos aqui das despesas agora, eu tenho que dividir isso daqui para 2. Por que eu tenho que dividir isso daqui para 2? Porque agora ele vai estar trabalhando o quê? Eu tenho o meu H3 aqui, né, que é o 144 vezes 2 aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, as minhas despesas agora elas são rateadas dividido pelos dois profissionais, tá entendendo? Antes eu tinha o quê? Antes eu tinha um custo fixo aqui de R$ 11.300, que era dividido apenas pelas 144 horas disponíveis de venda de serviço no mês. Se agora eu tenho dois profissionais trabalhando, botando dinheiro aqui dentro, quer dizer que eu tenho agora 288 horas para estar botando dinheiro para dentro do escritório. Então quer dizer que o meu custo fixo por hora de trabalho, ele diminui, entendeu? Então o que a gente tem que começar a entender? Você viu que antes, aquele mesmo serviço que estava custando aqui R$ 1.500, certo? Ele estava aqui custando R$ 1.500, ele, ó, peraí, aquele serviço que ele estava custando R$ 1.500, agora, colocando outro funcionário para trabalhar aqui dentro, eu vou estar ganhando agora, eu posso estar cobrando 1.275, que eu vou estar ganhando dinheiro ainda. Só que agora, o que a gente tem que entender? Se você botou outra pessoa para estar trabalhando ali dentro ali, quer dizer que você vai estar saindo um pouco da operação. Se você está saindo um pouco da operação e indo somente para a parte de gestão do negócio, o seu salário você tem que estar ganhando mais agora. Você não pode estar naquele mesmo valor que estava antes. Então vamos supor que agora você vai passar o seu salário aqui para uns 10 mil, você não vai estar tão ativo na parte operacional do negócio, você não vai estar tão ativo na parte operacional do negócio, só que você vai estar ativo na parte de venda, de marketing, de relacionamento com o cliente, do administrativo, financeiro, você vai estar recebendo o seu trabalho para isso, por isso que ele vai estar aqui nos custos fixos, porque independente de esse valor que você vai estar ganhando, ele não vai estar vinculado a um serviço em específico, ele vai estar vinculado ao seu escritório. E aqui dentro do serviço, esse salário seu vai entrar como um custo da despesa.
entendeu? E aí, no mesmo serviço, do mesmo levantamento de lote, agora você estaria cobrando R$ 1.486. E aí agora começa toda aquela história de que, ah, mas aí então eu vou fazer um georreferenciamento e quanto que eu vou cobrar para fazer isso aqui? Você vai ter que adequar isso daí dentro da sua realidade. Você tem que adequar isso daí agora dentro da sua realidade. Porque se você se embasar no preço que o seu concorrente está cobrando, talvez ele está tomando prejuízo e você vai estar tomando prejuízo sem nem saber, entendeu? Nesse caso aqui, por exemplo, ó, nesse caso aqui, eu vou pegar e vou manter isso daí, ó, do jeito que a gente estava antes, certo? Ó, botar aqui 2.500 de prolabore, você está trabalhando por conta própria e beleza, você está fazendo aqui um serviço, você está cobrando R$ 1.541 num serviço de um levantamento de um lote aí que a gente está considerando 8 horas aí para estar fazendo. Você está cobrando isso daí. Aí você vai lá e chega no final e fala assim, ah, e um detalhe, isso daqui seria o quanto que você deve estar cobrando, né, do serviço para você trabalhar nessas condições aqui. Normalmente, o cliente ele vai te pedir um desconto, certo? Talvez ele vai chegar para você e vai falar assim: ah, e se eu te pagar à vista? Você vai me dar um desconto aqui? Aí você fala: não, beleza, eu vou te dar aqui 10% de desconto. Então, você tem que pegar esse valor aqui e dividir isso daqui, por exemplo, por 0,9. Você divide isso aqui por 0,9 para quê? Para você já ter uma margem de 10% de negociação, e aí você sabe que você vai ter que passar R$ 1.700 para o cliente, para que, caso o cliente não chora preço, você vai ganhar, no final de tudo, R$ 1.609, considerando aí que você pagou o imposto. Se o cliente te pedir um descontinho, você vai falar com ele, não, beleza, pode me pagar à vista, que eu te dou 10% de desconto. E aí, quanto que você vai estar pagando, quanto que você vai estar passando para ele no final? Você deu 10% de desconto, você vai estar passando os 1.541, que é exatamente o valor que você queria ter cobrado dele no começo. E aí, dentro desses 1.541, você vai estar trabalhando em cima dos seus 30% de lucro que você queria, você vai estar pagando o seu imposto, que você deveria estar pagando, você vai pagar os seus custos variáveis, as suas despesas do escritório e a sua mão de obra. E aí, se você falar assim, Aloysio, mas aqui na minha região não dá para eu cobrar esse valor aqui. Aí eu estou supondo que você veio aqui e você planilhou todas as suas despesas aqui, todos os seus custos fixos. Você pegou e planilhou isso daqui tudo certinho. E aí talvez você fale assim, ah, mas eu trabalho dentro da minha casa, eu nem pago aluguel, eu não tenho conta de luz. Talvez você tenha isso daí dentro da sua casa. Eu colocaria, né? Eu já manteria aqui valores assim coerentes com o mercado, pelo menos. Mas aí você fala assim, Aloysio, mas aí beleza, eu não cobrei 1.541 desse cliente para fazer esse serviço, desse levantamento de um lote aqui, não. Eu cobrei dele aqui R$ 1.200 para fazer isso daqui. Desses R$ 1.200 aqui, o que, que vai acontecer? Olha só, dentro desses R$ 1.200 aqui, talvez você não vai tirar o imposto, o que não é no 100% correto, né? Porque se você não emitir o imposto, pode ser que você caia na malha fina aí do governo e você receba uma multa enorme aí e te dá uma dor de cabeça danada. Pode ser que talvez você não vai estar recebendo o lucro que você estimou de estar recebendo. Então vamos supor, ó, aqui ó, eu vou tirar esses 10% da margem de negociação, né? E você está vendo que, por exemplo, se eu cobrar do cliente aqui R$ 1.200, seria o equivalente a eu talvez estar trabalhando aqui com o quê? Com 10% de lucro. Se você cobrou R$ 1.200 do cliente, você trabalhou, você pagou as despesas de mão de obra, despesa fixa, a variável nesse serviço, e você teve um lucro aí de. Aí assim, você pagou o imposto também, né? E no final você teve um lucro aí de 10%. Aí
vai ter gente que vai falar assim, não, mas aqui na minha região eu só consigo cobrar R$ 800 num levantamento topográfico. Aí, beleza, desses R$ 800 do levantamento topográfico, você não vai pagar nem o seu salário de 5.000, que era o que você queria estar recebendo, e nem as suas despesas, que ela seria de R$ 488. Nada, nada assim, a despesa ela é fixa, né? A despesa a gente não consegue cortar ela. Então, se você cobrou R$ 800 do cliente, aí aqui eu não estou nem considerando que você vai pagar imposto, porque nesse valor aqui você nem não dá para pagar imposto, cobrar R$ 800 no levantamento topográfico, ainda tirar o imposto ainda, você está ficando doido, não tem condição nenhuma. Você não vai pagar esse imposto. O lucro, você também não vai estar tendo lucro, então eu vou botar isso aqui, ó. Você não está tendo lucro nenhum aqui, você não está pagando imposto nenhum nisso daqui. O, a despesa, ela não dá para fugir. Então, assim, talvez você não coloque a despesa aqui, mas você vai pagar ela. Mais cedo ou mais tarde, você vai pagar ela. Se não colocar, não considerar ela aqui, quando você for trocar um aparelho, quando algum aparelho der algum problema, você precisar de dar uma manutenção, não vai ter esse dinheiro. O que vai acontecer no final de tudo é o quê? A mão de obra. A mão de obra é onde você vai estar trabalhando e ganhando pouco. Ou seja, em vez do seu salário de 5.000, se a gente colocar aqui 4.000, o final está dando 928. Se eu colocar 3.000, ele está dando 841. Vou botar 2.800. Ó, 2.500. Olha lá, R$ 2.500. No final das contas, se você fechou o serviço com um cliente por R$ 800, você está vendo que o que você queria ganhar era um salário de 5.000 e você está trabalhando para ganhar um salário, no final das contas, aí, de R$ 2.500. Por que eu estou te mostrando isso daqui? Porque é o que acontece muitas vezes aí no final das contas. Aí o que o profissional faz? É onde você vê aí a galera mega enrolada, trabalhando aí sábado, trabalhando domingo, trabalhando final de semana, trabalhando à noite, trabalhando feriado, para conseguir entregar o serviço pro cliente e não está vendo a cor do dinheiro. Está trabalhando pra caramba e não está vendo a cor do dinheiro. Por que não está vendo a cor do dinheiro? Porque a conta não fecha. E aí, dentro desse serviço aqui que a gente viu, que a gente precisaria, dentro desses custos aqui que a gente colocou, a gente viu que chegaria aí em R$ 488 de despesa. De novo, quer dizer que esse serviço você vai pagar R$ 488 de despesa diretamente nele? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que daqui 3 anos, quando você for trocar o seu aparelho, quando você for trocar o seu computador, quando você for trocar o seu drone, você vai ter dinheiro para fazer essa troca. Se o seu escritório continuar crescendo, se o seu escritório continuar crescendo, você vai precisar de contratar uma pessoa para estar trabalhando para você. Você vai conseguir contratar uma pessoa que vai estar trabalhando, fazendo serviço de levantamento de campo, fazendo serviço de escritório para você, pagando R$ 2.500. Não vai conseguir fazer isso daí. Aí, desse jeito aqui, ó, você cobrou R$ 800 para fazer um levantamento topográfico. Você não está tendo lucro, você não está pagando imposto, você não, aqui você está correndo o risco de tomar uma multa do governo, o seu escritório ele não está crescendo, você está recebendo aqui um prolabore para cuidar da parte de gestão do seu negócio, de novo, marketing financeiro, vendas, relacionamento com o cliente, o RH, se tiver, você está recebendo R$ 2.500 para estar fazendo isso daí. Você está recebendo R$ 2.500 para você estar trabalhando como engenheiro aí, né, fazendo esse serviço. Então, assim, você está trabalhando demais da conta e você não está ganhando nada. Então, a gente tem que ficar atento a isso daqui. E, assim, outras coisas que entram aqui também, né, igual, por exemplo, é, aqui eu coloquei só material de limpeza. Você tem que acrescentar aqui também por exemplo, você toma um café à tarde, você tem um escritório, você vai lá e compra um pão, compra um iogurte, compra um presunto, mussarela e coloca na geladeirinha sua aí para você poder comer à tarde. Você tem um material de escritório que você compra para o seu escritório, folha, tinta para impressora, manutenção de impressora, você tem isso daí? Você tem aqui, deixa eu ver mais, ó, tem limpeza, material de contabilidade,
Tem mais custos fixos aqui, que se a gente for realmente botar tudo assim na ponta do lápis, você vê que assim, o custo fixo de um escritório de engenharia, ele é alto. O custo fixo de um escritório de engenharia não é baixo. Se for um escritório que trabalha com topografia também, ele é mais alto ainda. Por quê? Porque se você só trabalha com engenharia, você só faz projetos, por exemplo, você não vai ter despesa de GPS, de estação, de drone, você não vai ter essas despesas. Talvez você não executa a obra. Se você não executa a obra, você não vai ter nem despesa de carro. Então, você só vai ter despesa do computador e licença de software. E olhe lá. Agora, num escritório de engenharia e topografia, você tem muitas despesas que talvez você nem faz ideia que você tenha elas. Então a gente precisa tomar cuidado com isso daí. Por quê? Porque senão você está trabalhando e não está ganhando dinheiro e não sabe o porquê que está acontecendo isso. Entendeu? Então, assim, agora que entendeu, né? Agora que vocês entenderam como é que a gente faz para calcular aqui um orçamento, e assim, né? Agora um detalhe, voltando lá no começo da nossa conversa, né? Onde a gente falou assim, por que tem um arquiteto que cobra 50 mil reais num projeto na casa e tem outros que cobram 5 e não consegue fechar? Isso daí vai acontecer porque o arquiteto que já está extremamente consolidado e é referência no mercado, na área ali, ele sabe que ele vai poder pegar ou ele vai aumentar o prolabore dele aqui muita coisa, ou seja, ele vai pegar aqui o prolabore dele. Quanto que é o prolabore dele agora? O prolabore dele agora vai ser aí, ele vai tirar uns 30 mil reais do escritório dele. Então, ele jogou o Prolabore dele, pum, lá para cima, e aí isso tudo vai estar sendo refletido aqui dentro, e ele vai fazendo isso daqui de uma hora para outra? Não. Ele começa a fazer, ele está trabalhando, ele está fazendo serviço, ele está vendo quanto que ele está cobrando, ele está vendo que ele está fechando, ele está vendo que ele pode cobrar um pouco mais, porque ele vai continuar fechando, e ele vai ajustando isso daqui, mesmo que inconscientemente, na cabeça dele ele vai fazendo isso daqui, não tem isso planilhado para ele saber exatamente o que ele está fazendo, mas é por trás dos panos, é isso daqui que acontece. É isso daqui que é refletido, entendeu? Então, agora que vocês entenderam, né, como é que faz isso daqui tudo, eu vou apresentar aqui para vocês uma ferramenta que eu uso aqui no escritório, que é o sistema Ágata. E o que é esse sistema Ágata? Olha só, o sistema Ágata é um sistema, ó, você entra aqui nesse site, que olha, agata.com.br, vou deixar o link aqui na descrição também, se você quiser conhecer isso daí, entendeu? Entra aqui dentro. Por quê? Porque aqui dentro, olha só, se você vier aqui em orçamentos e vier aqui em configurações do orçamento, você pode, por exemplo, cadastrar aqui os dados da sua empresa, você bota aqui uma logo, tá vendo? Coloca aqui o nome da empresa, CNPJ, endereço, telefone, e-mail, condições padrões aqui de pagamento, ou seja, validade padrão da proposta é o quê? 7 dias, que eu deixo aqui. Eu coloco condições de pagamento, eu coloco duas condições de pagamento aqui, é, padrões já nos orçamentos, que é à vista eu dou 5% de desconto, a prazo eu divido em 3 vezes no boleto e aí não tem desconto nenhum. Coloca aqui os dados do responsável pela proposta e você já pode até acrescentar aqui a assinatura também, se você quiser, tá vendo? Já coloca aqui os parâmetros de precificação, igual, por exemplo, carga horária mensal. Pega ali e coloca, a gente não tinha colocado ali 160 horas. Índice de ociosidade, 10%. Lucro previsto, 30%. Imposto sobre serviço, 7%. Comissão de venda, aqui no caso a gente deixa isso daqui zerado, tá vendo? Clica nesse negócio, cadastra isso daqui tudo direitinho, manda salvar aqui as alterações, tá vendo? Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai vir aqui e vai cadastrar os colaboradores aqui no escritório. Olha só, os colaboradores, eu vou colocar o quê? Eu tenho aqui, olha só, Aloysio Sartori Júnior, cargo de engenheiro, salário bruto aqui, 5 mil reais, tá vendo? Aí aqui, olha só, você pode fazer o quê?
Você pode fazer, né, o cálculo dos encargos de forma simplificada, onde você simplesmente acrescenta aqui qual que é o percentual dos encargos, ou você pode fazer aqui o CLT completo e você inserir todos os dados aqui. Nesse caso aqui, vamos deixar aqui o simplificado e vamos botar aqui, eu acho que tinha colocado 55%, né? Vai ter algum benefício, vale transporte, vale, alguma coisa do tipo? Não, eu não quero colocar isso daqui não vou botar nenhum benefício aqui. Vou pegar e vou clicar aqui em salvar. Salvou aqui, ó, cadê, ó? Aqui eu teria que botar agora um CPF válido, né? Pera aí, só um minuto. Aí, ó, pronto. Tem aqui esse gerador de CPF, né? Vou clicar aqui, vou copiar, ó, e botei um CPF válido aqui, tá vendo? E aí, ó, vou pegar e vou mandar salvar aqui agora, ó. Vou botar aqui de novo 55% de encargos, vou mandar salvar aqui, beleza? Aí dentro daquela planilha nossa que a gente tinha colocado aqui, olha lá. Tá dando aqui, a gente colocou os encargos de 0,55, tá dando 7.750. Aqui no sistema, opa, ele deu aqui, olha lá, deve estar com 1.000 aqui de novo, ó. Deixa eu zerar isso aqui, tá vendo? Vou mandar salvar. Olha lá, deu lá 7.750, igual na nossa planilha, tá vendo? Você cadastra aqui os seus custos fixos. Você pode vir aqui e cadastrar, por exemplo, aluguel, R$ 2.000 e tal, tal, tal. Exatamente igual nós fizemos aqui, olha lá, tá vendo? Antes eu não tinha colocado aqui 2.500, ó, o Prolabore, e o custo fixo não era isso aqui, 8.795. Em vez de eu digitar isso tudo aqui de novo, eu só vou botar aqui assim, ó, custo fixo, 8.700, quanto que era? 8.795. Vou pegar e vou mandar salvar. E ele já veio para cá, tá vendo? E aí você vai ter aqui custos variáveis, que você pode pegar e cadastrar custos variáveis aqui, por exemplo, alimentação. E aí aqui no alimentação, eu vou pegar e vou escrever, ó, refeição. Quanto que a refeição, né? Vou deixar aqui refeição, quanto que é uma refeição? R$ 25. Vou salvar. Vou adicionar um novo aqui, marco. Aí o marco vai ser o quê? Unidade. Vamos botar aqui, ó, R$ 10. Aí você vai ter o quê? Você vai ter, por exemplo, deslocamento. Aí o deslocamento vai ser por quilômetro. Quanto que é por quilômetro? O deslocamento por quilômetro vai ser R$ 2. Vou pegar e vou mandar salvar, tá vendo? Você vai preenchendo todos os seus custos variáveis aqui. E aí, quando você tem tudo isso daqui preenchido, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui em orçamento, novo orçamento. E aí, olha só, quando você vai fazer um novo orçamento aqui, olha lá, ó, você pode cadastrar aqui um novo cliente, ó, João da Silva. Vou salvar ele aqui como um novo cliente. Se você já tiver preenchido, você pode vir aqui nos seus escopos padrão, tá vendo? E já preencher textos padrões aqui, ó. Então, por exemplo, eu quero fazer o quê? Um levantamento altimétrico de um lote. Eu vou inserir aqui os dados. Informação da área. Eu vou escrever aqui, olha, lote 02, quadra 20, condomínio Lagonville, Visconde do Rio Branco, MG. Aí bota aqui, ó, lote com dimensão de 15 por 40 metros, totalizando 600 metros quadrados, por exemplo. Você pode pegar e eu quero colocar uma imagem da área. Deixa eu ver aqui se eu já tenho alguma imagem aqui, ó. Pega, vamos supor, vou jogar essa imagem aqui dentro aqui, ó. Joguei a imagem aqui para dentro, tá vendo? Aí joga aí a imagem do lote, né? Aí qual que é o serviço que eu vou estar fazendo aqui, ó? Um levantamento topográfico. É um serviço que ele é do tipo de quê? Ele é um serviço que ele é do tipo de levantamento, tá vendo? E aí eu vou pegar e vou colocar o levantamento plano altimétrico, vou mandar inserir. Eu posso pegar e informar um valor fixo desse orçamento, ou eu posso mandar fazer um cálculo aqui e eu posso acrescentar aqui o profissional Aloísio. Ele vai estar trabalhando aqui durante 8 horas para estar fazendo esse serviço. Já tem aqui o rateio dos custos fixos já. Eu vou ter custo variável, eu vou ter o deslocamento. Quanto de deslocamento? A gente não tinha colocado 30, não tinha colocado 30 quilômetros. Eu vou ter o marco.
eu vou um marco só. Eu vou ter alimentação, vou ter uma alimentação só. Eu vou ter aqui uma margenzinha de negociação. Quanto vai ser minha margem de negociação? Vou jogar aqui uns 5% só para dar o desconto ali, tá vendo? Eu tenho aqui as minhas considerações finais. E o que que tá incluso aqui? Olha só, as divisas têm que estar limpa, o contratante deve acompanhar a execução do serviço, tudo direitinho. Eu tenho aqui um prazo de execução que eu vou adicionar aqui ao final. Meu prazo de execução para esse serviço aqui é de 10 dias. E o que que não está incluso? Ó, não está incluso aqui, vamos acrescentar aqui também ao final, ó, não está incluso taxa, emolumentos e demais custos relacionados, referentes à obtenção de certidão, documento, qualquer coisa que precisar disso daqui, não está incluso aqui dentro, tá vendo? Então, o que que a gente vai fazer aqui agora, ó? Pegou, eu já tenho o meu orçamento prontinho aqui, tá vendo? Olha lá, ó, já tenho o meu orçamento prontinho, as minhas condições de pagamento aqui prontas. Se quiser aplicar um desconto ou não, eu posso aplicar aqui. Já tenho aqui a minha condição prontinha. Eu posso simplesmente vir aqui, olha lá, ó, vou salvar este orçamento aqui, tá vendo? Com este orçamento salvo aqui, olha lá, ó, eu posso clicar aqui, eu posso visualizar o PDF, tá vendo? E eu já consigo até ver o seguinte, olha aqui, ó, como a minha imagem ela está muito grande, como a minha imagem ela está muito grande, não vai caber na primeira página. Se eu quisesse colocar ela aqui na minha primeira página, eu poderia estar, por exemplo, ó, editando aqui esse orçamento. Opa, não quero baixar a PDF agora não, quero só editar esse PDF aqui. E eu posso ajustar o tamanho da escala, vamos botar os 80%, deixa eu ver aqui no preview, ah lá, ó, 80%, a imagem vai caber na primeira página. Eu posso pegar agora e fazer o quê? Eu posso baixar esse PDF aqui, e eu posso, com o PDF baixado aqui, olha lá, ó, eu posso salvar ele aqui, e aí, com o PDF salvo aqui, tá vendo? Eu já tenho o meu orçamento aqui, olha só, onde eu tenho a minha proposta já toda feita com o meu cliente, introdução, informação da área, tá vendo? Aqui no caso, né, foi uma imagem fictícia que nós colocamos aqui dentro. Eu tenho aqui os serviços, tá vendo? Já tenho aqui direitinho o serviço que vai estar sendo feito, a descrição dele, considerações finais aqui, já tem as considerações já, isso aqui é a ordem, né? Você coloca na ordem que você quiser. Eu tenho aqui o resumo, tudo feito já direitinho. E já tem aqui, olha, já vem o campo de assinatura aqui já assinado. Já tem as condições de pagamento aqui já para o cliente e o lugar do aceite do cliente já para a gente poder preencher a data, tá vendo? E qual que é a vantagem de usar, né, esse sistema aqui depois? Além disso daqui já ficar muito mais fácil da gente estar fazendo aí, montando o orçamento, a gente tem aqui na nossa lista de orçamento todos os orçamentos que já foram feitos e você consegue ver os orçamentos que estão pendentes, que estão aprovados, que estão recusados. Você consegue separar categorias, por exemplo, dentro desse orçamento aqui que nós fizemos, olha só, dentro aqui desse orçamento, a gente tem aqui é, na categoria de levantamento. Eu posso fazer serviço de levantamento, de regularização, de projeto. E no final eu quero ver quantos orçamentos que eu passei que foram referentes a levantamentos topográficos, quantos orçamentos que foram referentes a projetos. Eu consigo estar passando e analisando tudo isso daí para estar entendendo, né, de onde é que vem mais dinheiro aqui para o meu escritório, entendeu? Então, assim, é um sisteminha bem completo, né? Onde você consegue estar montando o seu orçamento assim, com uma extrema facilidade e você tem todo um controle disso daí. E depois, o cliente aprovou aqui o orçamento, você pode clicar aqui para aprovar, pode considerar aí que ele aprovou fazendo um pagamento à vista, vou confirmar aqui a aprovação, ele automaticamente já vai criar aqui, ó, já vai gerar uma conta a receber para você, tá vendo? Ó? Já gerou aqui a conta a receber, vou salvar, e quando eu venho aqui, por exemplo, no dashboard, eu já vejo aqui, olha só, que eu tenho esse valor a receber, tá vendo? Se eu vier aqui em gestão financeira, contas a receber, e vier nessa conta aqui, marcar ela como recebida, eu já tenho aqui, olha só,
meu saldo previsto é esse, meu saldo efetivo é esse, porque eu já recebi esse valor no mês. Então, além de você ter um controle dos seus orçamentos, você vai ter aí um controle financeiro do seu negócio. E tudo isso daqui pelo valor de tudo isso daqui pelo valor de quanto? Ou você pode assinar por R$ 29,90 por mês, ou você pode assinar por R$ 299 por ano, ou seja, que você vai ganhar duas mensalidades assinando de forma anual. E caso você queira conhecer esse sistema, você tem 7 dias gratuitos. Você pode clicar aqui, vem aqui no início e simplesmente vem aqui, olha, começar gratuitamente. Você entra, faz o seu cadastro e testa o sistema durante 7 dias sem nenhum compromisso. Então, dito tudo isso daí, se você quiser, né, conhecer o sistema, basta você entrar aqui em agata.com.br. Vou deixar o link na descrição aqui embaixo. E dito tudo isso daí, se esse vídeo te ajudou, né, já comenta aí, deixe seu comentário, segue a gente aqui no YouTube, vou colocar aqui, olha, segue a gente aí no YouTube se você ainda não seguiu, né, se esse vídeo te ajudou, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vou deixar o arroba aqui também para você estar seguindo, porque diariamente eu posto conteúdos desse tipo lá no Instagram também. Então, dito tudo isso daí, um abraço aí para todo mundo e espero ter conseguido passar um pouquinho dessa questão de precificação aí para vocês, beleza? Valeu!